Nosso tema de hoje é Daniel, discernindo a hora de Deus agir. Nossa ênfase no estudo hoje é intercessão. Nós temos vários cultos falando sobre esse princípio extraordinário, né? Claro que tem relação com a súplica, que é aquele clamor desesperado no momento extremo de necessidade, clamor ou súplica. Falamos sobre a oração, que é um bate-papo com Deus, um diálogo com Deus, onde nós falamos e Deus também fala conosco. Falamos sobre a intercessão, que é quando nós apresentamos Deus para as pessoas e as pessoas diante de Deus. E falamos sobre batalha espiritual, que é guerrearmos no mundo espiritual, dando comando, dando ordens aos demônios, e aí não tem como, se você está em dia com Deus, vivendo uma vida de fé, de obediência diante do Senhor, não tem como, você vai agir em fé, vai batalhar espiritualmente, e Deus vai te dar triunfo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Rafa, só confere se está no Instagram da igreja, tá? Talvez esteja no meu pessoal ali. Beleza? Então vamos lá. Daniel 9:2, o texto diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, que eram 70, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízos, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, o nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquirisse renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades e dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas,
e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, e não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quem recebe, diga amém. Que coisa linda, um homem de oração. Que coisa linda, relatado nesse trecho, uma verdadeira oração. A Bíblia diz, primeiro capítulo, segundo capítulo de Daniel, terceiro capítulo, você vai ver que Daniel era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem correto diante de Deus. Não era qualquer homem, era um homem de santidade, era um homem dedicado, era um homem consagrado, era um dos príncipes de Israel que foi levado à terra ao cativeiro babilônico, depois medo-persa, e assim por diante, grego e medo-persa, né? Então, é lindo ver um homem que passou por 3 reinados, deixou a sua marca, abençoou a sua geração, e nos deixa como legado essa linda oração e intercessão aos nossos corações. O que podemos aprender com Daniel? Será que eu e você somos homens e mulheres de oração? Como é que está a nossa oração diante de Deus, a nossa intercessão? Quem não ora, muito menos vai interceder pelos outros. Quem não suplica no momento de desespero, não ora e muito menos intercede. Muito menos dá ações de graça e muito menos faz batalha espiritual. Então nós temos falado sobre esses 5 princípios da oração, da vida de oração. Fala comigo: súplica, oração, intercessão, ações de graça e batalha espiritual. Será que no nosso dia a dia nós temos exercido essas 5 atividades espirituais, essas 5 virtudes a serem desenvolvidas na nossa vida cristã? Será que você entende cada uma delas? Será que você exercita elas assim como Daniel no seu tempo fez? Aqui nós vemos oração, aqui nós vemos intercessão, aqui nós vemos batalha espiritual, aqui nós vemos súplica e clamor diante de Deus. Tudo nessa oração linda de um homem íntegro, correto, que reconhecia o pecado seu e dos seus pais, o pecado do seu povo, mas se colocou na brecha para interceder em favor da sua geração. Vemos em Daniel um homem que discerne a hora de Deus agir. Fala comigo: discernindo a hora de Deus agir. E é sobre isso que nós vamos falar. Como é que nós podemos ser como Daniel? Nós já aprendemos sobre os princípios da intercessão, já aprendemos sobre Jesus como modelo de intercessão, aprendemos sobre Abraão como o pai da fé e modelo também de intercessão, aprendemos com Moisés como interceder diante de um Deus furioso, um Deus irado, em favor do povo de Deus que estava ali murmurando, reclamando, idolatrando, se corrompendo. E aprendemos hoje pela manhã sobre Elias, um homem que tinha os mesmos sentimentos, que era um ser humano com as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades que eu e você, e que teve autoridade no mundo espiritual, através da oração e da intercessão, para fechar os céus e impedir que a chuva descesse durante 3 anos e 6 meses, e depois orou novamente, e os céus se abriram, e houve abundante chuva. Amém? Quantos querem abundante chuva de bênçãos de Deus sobre a tua vida? Então preste atenção, aprenda, pega esses vídeos que nós gravamos, esse material que nós produzimos, baseado nesse estudo sistemático que estamos fazendo, coloque em prática na sua vida, não apenas ouça, mas coloque em prática no seu dia a dia, para que você seja vitorioso na sua vida cristã. Será que nós, eu e você, temos sido íntegros como Daniel? Será que eu e você temos aliança com Deus, assim como Daniel teve? Será que em meio ao mundo corrompido que vivemos, temos sido como Daniel,
alguém que propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E um homem de oração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele ia na sua janela, na sua varanda, ele abria a sua varanda na direção de Jerusalém e orava a Deus, ao Deus de Israel, clamando ao Senhor para que Deus agisse segundo a sua graça, a sua misericórdia e as suas compaixões. Então, o terceiro exemplo de intercessor que estamos vendo, primeiro foi Moisés, segundo foi Elias, hoje de manhã, e o terceiro agora é Daniel. Que vamos explorar é Daniel. Deus é o meu juiz. Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é juiz. Deus é juiz dos justos, daqueles que caminham com Deus, daqueles que têm aliança com o Senhor. É o que significa Daniel, Deus é o meu juiz. No cativeiro babilônico, esse profeta voltou o seu coração para buscar a Deus em favor do seu povo. E a grande pergunta é essa: será que temos buscado a Deus? Será que temos clamado a Deus em favor de outras pessoas? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse estudo foi a seguinte frase: um intercessor é alguém que representa Deus diante das pessoas e que apresenta as pessoas diante de Deus. Amém? Vamos falar junto? O intercessor é alguém que apresenta Deus para as pessoas e as pessoas diante de Deus. Será que temos feito isso nas nossas orações? Ou só oramos pelas nossas necessidades? Só pensamos em nós, no nosso umbigo, naquilo que precisamos? É claro, não há nada de errado com isso. Você pode clamar, você pode pedir a Deus, você pode suplicar ao Senhor. Deus ouve as orações que estão segundo a sua palavra, que estão segundo a sua vontade. Sim, Deus ouve. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o teu deleite for o Senhor, se o teu desejo for buscar a Deus, a seu favor, em favor de outras pessoas, em favor do povo de Deus, Deus vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém? Quantos aqui já oraram e receberam uma bênção de Deus na sua vida? Levanta a mão. Talvez algo pequeno, algo para o outro do lado seja insignificante, mas para você foi importante. Isso mostra que nós servimos a um Deus que é pessoal. Não é um Deus transcendente que está para além de nós e que está lá longe, distante, não. Ele é um Deus transcendente, Ele está para além de nós, Ele é maior do que nós, Ele é incomparável a nós, criaturas de Deus, mas Ele é um Deus imanente. Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que opera. Ele é um Deus onipotente que tem todo o poder, e por ter todo o poder, Ele faz tudo o que lhe apraz, mas Ele também é um Deus onipresente, que ainda que a palavra não chegou na tua boca, Ele já conhece o que está dentro do teu coração. Amém? A Bíblia diz no Salmo 139, nós lemos várias vezes, eu tenho feito esse estudo nas empresas que a gente vai levar a palavra de Deus. A Bíblia diz: Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Até as coisas triviais, que parecem ser pequenas. Quer comais, quer bebais, diz Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Até as coisas triviais, pequenas, detalhes da vida. Deus conhece você. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece, Ele é onisciente, mas Ele também é onipresente. Você é inescapável diante de Deus. Não há como escapar, não há como fugir da presença de Deus. Mas a grande pergunta é: será que nós temos buscado a Deus em favor do seu povo? Será que temos apresentado a Deus para as pessoas e apresentado as pessoas diante de Deus? É o que nós estamos aprendendo através desse estudo. Daniel era alguém que buscava a Deus em favor do seu povo. A sua história foi marcada pela oração. Olha que oração linda nós lemos aqui. Eu fiz questão de ler toda a oração. Mesmo que isso lhe causasse risco de morte. E nós sabemos pela palavra que ele foi lançado na cova dos leões, uma historinha que a gente aprende na escolinha dominical, né, em tenra idade, quando nós somos criancinhas, aprendemos através dos desenhos, das figuras, da historinha,
das nossas professoras e professores preciosos, na escolinha das crianças, aprendemos sobre a história de Daniel. Alguém que não deixou de orar. Alguém que era tão íntegro que a única acusação que trouxeram contra ele é que ele estava buscando um Deus diferente do Deus dos babilônicos. Olha só, gente, que nível de integridade. A única acusação que trouxeram contra Daniel é que Daniel estava buscando um Deus diferente dos deuses dos babilônicos. Daniel era um homem de oração. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mesmo diante da morte, Daniel não deixou de orar, Daniel não deixou de interceder em favor do seu povo. Entretanto, houve um momento especial em que o intercessor Daniel se revelou de modo impressionante. Se você ler todo esse capítulo 9, nós lemos praticamente quase todo ele, você verá como este homem se portou na presença de Deus, atraindo a sua revelação e a sua misericórdia. Fala comigo, revelação e misericórdia. Será que você tem atraído sobre a tua vida, buscando a Deus, a revelação de quem é o Deus da Bíblia, de quem é o Deus de Israel, de quem é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que a palavra tem sido revelada ao seu coração, porque você tem orado todos os dias, meditado na palavra de Deus, ouvido ministrações abençoadoras para o seu coração, gente? Sim ou não? Será que você tem uma revelação de quem é o Deus da Bíblia Sagrada? Será que você tem conhecido a misericórdia de Deus, as compaixões de Deus, as consolações de Deus? Primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite, concordando com a vontade de Deus. Fala comigo, concordando com a vontade de Deus. Se nós queremos discernir a hora de Deus agir, se queremos discernir os nossos tempos e a nossa geração, nós precisamos concordar com a vontade de Deus. A nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. A nossa vida precisa estar no lugar mais seguro que existe, que é no centro da vontade de Deus. E nós sabemos, Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem quer ter uma boa vida aí? Quem quer ter uma vida perfeita do ponto de vista de Deus? Quem quer ter uma vida agradável, vai desfrutar de uma vida abençoada, uma vida bem vivida, uma vida com significado, uma vida com propósito? Não tem como, gente, a não ser concordando com a vontade de Deus. Daniel testemunha assim, nos versículos 2 e 3, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias havia de durar as assolações de Jerusalém, e era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, com pano de saco e com cinzas. Naquela época era muito comum, quando você estava em oração, clamando a Deus, suplicando ao Senhor, intercedendo, em quebrantamento, você pegar as cinzas de qualquer fogueira, ou então as cinzas do altar, você pegava e jogava sobre a sua cabeça. Cinzas. Era um sinal de humildade, era mesmo que dizer, eu vim do pó e eu sou pó. Eu não sou nada diante do Criador, eu sou do pó da terra. Também era de costume usar pano de saco, que eram os sacos que se usavam para colocar os alimentos, que eram colhidos nas lavouras. Eram roupas simples, é como se você pegar um saco desse de alimentos e colocar sobre você, fazer uma vestimenta daqueles sacos de 50 quilos, 60 quilos, ou um saco de cimento. Você coloca sobre você aquela vestimenta de vergonha, de quebrantamento, de humildade diante do Senhor. Daniel era um homem disso. Era um homem que não tinha vergonha de Deus, que se humilhava diante de Deus, que jogava cinza sobre a cabeça, que se vestia de pano de saco, que suplicava ao Senhor, que orava ao Senhor, que jejuava ao Senhor. O que é o jejum? É a abstinência de alimentos, onde você troca o horário da refeição por um tempo de oração, de leitura da palavra e de adoração diante do Senhor. Será que eu e você, irmãos, somos homens e mulheres de jejum? Todo verdadeiro cristão
deveria fazer no mínimo uma vez por semana um jejum. Dentro da sua capacidade, é claro. Pode ser 12 horas, que é o mínimo de um jejum, 18 horas sem se alimentar, e o ideal, o jejum hebreu, judeu, israelita, dos tempos de Jesus, dos tempos até hoje que os judeus fazem 2 vezes por semana, 24 horas. Você pode começar meio-dia e ir até o meio-dia do outro dia, 24 horas, das 18 horas, que é a viração do dia, até as 18 horas do outro dia, que é o jejum que geralmente eu faço, igual o jejum do povo de Deus na antiguidade. Será que temos sido homens de súplicas, mulheres de súplica, desse clamor desesperado, dessa oração fervorosa? Será que temos vergonha de Deus ou não temos vergonha de nos quebrantarmos e nos humilharmos diante do Senhor? Perceba que o profeta aqui estava estudando a palavra de Deus e compreendeu através da palavra que era chegada o tempo da libertação do cativeiro. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus vai nos dar discernimento dos tempos, das eras, dos momentos em que estamos vivendo. A palavra de Deus vai nos dar sabedoria. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, dá sabedoria às pessoas simples. Até pessoas iletradas, quando ouvem a palavra de Deus, se tornam sábias. Porque a palavra de Deus nos dá sabedoria do alto. Não uma sabedoria arrogante, onde você vai ficar vomitando os seus louros, né? As suas conquistas, o seu sucesso sobre outros, a sua arrogância, né? O seu orgulho. Não. Vai te dar a sabedoria de Deus, nos dá um entendimento humilde e quebrantado em reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo de bom que nós recebemos nessa vida, até o discernimento, o entendimento, a sabedoria, não é nossa, é para a glória de Deus. Amém? Será que as pessoas têm visto a glória de Deus através da sua sabedoria? Será que as pessoas que estão ao seu redor reconhecem que você é uma pessoa sábia? Será que as suas escolhas revelam a sabedoria de Deus na sua vida? Será que você discerne os tempos em que estamos vivendo, gente? Os tempos difíceis que nós estamos vivendo? Foi o que fez Daniel. Ele compreendeu que já havia se passado 70 anos, segundo a palavra do profeta Jeremias, o tempo da libertação do cativeiro havia chegado. E imediatamente Daniel se pôs a orar e a jejuar por esta causa, discernindo o seu tempo, para que a vontade do Senhor se cumprisse sobre o povo de Deus. Irmão, você tem orado pela igreja? Você tem orado pelo povo brasileiro? Você tem orado pela nossa nação? Você tem orado pelos seus entes queridos, os seus familiares que ainda não são crentes? Você tem orado pelos seus amigos lá de fora que ainda não conhecem a Jesus e que precisam conhecê-lo assim como você conhece? Será que temos orado? Será que temos intercedido? Será que temos nos preocupado com o coração de Deus, gente? Eu tenho ensinado para vocês, quanto mais vocês orarem pelos outros, mais Deus vem e cuida das coisas para você. Vamos falar junto? Quanto mais eu orar e interceder pelos outros, mais Deus vem e me ajuda a cuidar das minhas próprias coisas. Isso é uma realidade, gente. É como se Deus olhasse lá do céu e falasse: esse conhece o meu coração. Esse conhece os anseios mais profundos do meu coração. Esse eu faço questão de abençoar e entrar com providência na vida dele. Porque ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Isso se chama altruísmo. Alter, o outro. Ismo, um estilo de vida preocupado com o outro, que coloca o outro em primazia e o eu em segundo plano. Edwin Cole, o pai do movimento de hombridade, ele já disse: amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Fala comigo: amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Será que nós temos amado nessa dimensão?
As pessoas que estão ao nosso redor, elas se sentem em primazia, em primeiro lugar no nosso coração, através dos nossos gestos, através das nossas atitudes? Ou somos pessoas egoístas, só pensamos em nós, tudo tem que ser do nosso jeito, se não for do nosso jeito, a gente fecha a cara, a gente embirra, a gente, fecha a porta na cara dos outros, age igual um menino mimado. Um egoísta. Ou você é altruísta? Coloca o outro em primazia e o eu em segundo plano. Se der para satisfazer o meu eu, amém. Mas a primazia é o outro. A primazia é Deus. A primazia é o povo de Deus. A primazia são aqueles que eu amo, que devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Será que você se põe a orar e a jejuar pela causa do Evangelho, pela causa do Senhor, para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida e na vida de outras pessoas? Daniel era assim. E aqui temos introduzido mais um aspecto fundamental do ministério da intercessão, a concordância com a vontade de Deus, para que ela se estabeleça na terra. O que Jesus orou no final da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Será que temos feito essa oração corajosa? Senhor, não faça o que eu quero, faça o que tu queres na minha vida. Senhor, que não seja o meu reino, o reino do eu, mas o reino de Deus estabelecido na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, em tudo aquilo que eu colocar as mãos, a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Isso quer dizer que o verdadeiro intercessor não é apenas aquele que aplaca a ira divina, como fez Abraão, como fez Moisés, nem só aquele que roga por disciplina em determinadas situações, como fez Elias, como fez Eliseu, mas também aquele que incentiva Deus a fazer o que prometeu ou está em seu coração. Olha que coisa linda, gente. A gente não vai só orar por outros para que a ira de Deus não se derrame sobre eles. A gente não vai orar pelos outros apenas rogando, por juízo e disciplina de Deus na vida de outras pessoas. A gente também vai orar pelos outros, para que Deus cumpra seus sonhos, planos e projetos, aquilo que está no seu coração, em favor de outras pessoas. Por exemplo, quando a gente está orando pelos nossos filhos, você tem abençoado seus filhos? Você tem orado por eles? Você tem profetizado, por mais que talvez ainda você não esteja vendo, mas você age por fé e não por vista, você está crendo. Você vai declarar que serão homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. Aquele ente querido que você ama, você vai profetizar, você vai declarar, você vai pedir que a vontade de Deus se estabeleça sobre a vida daquela pessoa. Então a importância desta ação é maior do que a maioria de nós compreende, irmãos. Deus resolveu agir na terra através de homens e mulheres de oração. E.M. Bounds, um grande escritor norte-americano, famosíssimo na hora de oração, ele diz: tudo que Deus precisa para o avivamento é um homem e uma mulher. Hudson Taylor, o pai das missões transculturais na China, ele diz: o mundo ainda verá o que Deus irá fazer através daqueles que se renderem e se entregarem totalmente a Deus. Será que eu e você temos nos rendido totalmente a Deus? Será que eu e você temos fome e sede de Deus? Será que Deus pode contar conosco para aquilo que Ele quer fazer nessa geração, irmãos? Levante as mãos para os céus profeticamente comigo e fala: eis-me aqui, Senhor. Senhor, usa a minha vida. Faz em mim o teu querer. Uma das frases mais poderosas que existe é essa: eis-me aqui, Senhor.
usa minha vida nas tuas mãos, na sua profissão, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu colégio, aonde você está, no seu ambiente de trabalho, irmãos, Deus pode usar poderosamente você. Deus resolveu agir na terra, através de homens e mulheres, de oração, homens e mulheres que têm comunhão com o seu coração. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. A terra é nossa. Deus entregou para nós. Temos que tomar posse dessa terra, temos que invocar o reino de Deus entre nós. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Por mais que o vento político parece que está contra nós, nós temos que continuar clamando, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil não é de padroeira nenhuma, de santo ou santa nenhuma, de entidade ou demônio nenhuma. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Essa terra foi entregada a nós. A terra foi dada aos homens. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. Desde o Éden, o Senhor revestiu o ser humano de autoridade e o fez seu representante legal neste planeta. Será que temos sido representantes de Deus nessa terra? Será que temos apresentado às pessoas quem é o Deus? Essa missão foi transmitida especificamente à igreja, à eclésia, aqueles que são chamados para fora. Após a vitória de Cristo na cruz, eu e você triunfamos com Ele. Eu e você recebemos o poder do Cristo ressurreto. Amém? Fala comigo, eu fui regenerado. Faz assim com a mãozinha, eu fui reconciliado com Deus. Faz assim com a mãozinha, eu fui justificado. E o Espírito Santo, o Espírito do Cristo ressurreto, habita no meu coração. Como diz Watchman Nee, na sua obra A Vida Cristã Normal, se o crente soubesse a bomba atômica que existe dentro dele, o poder, a glória que existe dentro dele, ele agiria de forma diferente. Ele seria diferente das outras criaturas de Deus. Porque a mesma glória que estava no Santo dos Santos, como foi bem falado pela nossa amada obreira, a mesma glória que estava lá no Santíssimo Lugar, entre os querubins, em cima da Arca da Aliança, que tinha a vara de Arão, que tinha o maná que caiu do céu, o último maná foi guardado na arca, que tinha ali as tábuas da lei, a lei mosaica. Essa mesma glória, através da pessoa do Espírito Santo, mora no nosso coração. É uma bomba atômica, é uma bomba de glória, é uma bomba de graça que existe em você. Por isso não fica dizendo, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não consigo. Para com isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Eu e você fomos chamados para vencer. Amém? Eu e você fomos chamados para vencer. Esse é o nosso Deus. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é o que nós celebramos na Santa Ceia. É nossa. E Deus espera uma iniciativa humana para cumprir a sua vontade no mundo, assim como Daniel orou, buscou. Está lá em Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A sua oração, juntamente com outra pessoa, seja o seu cônjuge, seja um outro irmão, a oração de concordância, a oração de fé, pode transportar um monte e lançar no mar, lançar na água. Jesus disse isso. Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, que é do tamanho da cabeça de um alfinete, irmãos, minúsculo. Mesmo uma fé minúscula, pequenininha, mas se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, arranca-te daqui e lança-te no mar, e assim será feito.
A sua oração tem poder de ligar e desligar os céus e a terra. Amém? Quantos aqui já oraram e viram os céus de Deus sendo derramados sobre a sua vida? Alguma bênção veio depois que você orou? Olha que coisa linda. Quantas pessoas foram abençoadas através da oração simples da fé. Isso quer dizer que a ação humana na terra precede a ação divina nos céus. Por isso Deus busca intercessores que compreendam os seus planos, que concordem com eles no mundo dos homens. Homens e mulheres que atraiam o reino de Deus para a terra. Amém? Você vai chegar na sua casa, igual uma vez eu vi um rabino, eu tive a oportunidade de assistir um Shabat judaico lá em Santiago, no Chile. Nós ajudamos, eu não sabia, a esposa de um rabino a fazer a mudança de alguns dos seus móveis. E aí ela ficou tão alegre com o nosso serviço ali, a nossa ajuda, que ela nos convidou para fazer parte de um Shabat, que é um cerimonial que marca o início do sábado, do dia do descanso dele. Daí nós fomos lá jantar na casa dele, aquela coisa linda. E quando ele entrou dentro da sua casa, com o violão cantando, junto com a sua esposa e seus filhos, e nós lá atrás, ele abriu a sua porta, invocando a presença de Deus sobre o seu lar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Irmãos, toda vez que eu entro nessa cidade, quando eu estou chegando ali perto do pesqueiro, ali, sabe? Chegando ali perto do Tubão, que eles chamam, né? A descida do Tubão, antes de chegar lá de cima da montanha, eu já estendo as mãos e começo a orar e abençoar a nossa cidade. Será que você tem feito isso? Orado pelos seus, orado pela sua cidade, invocado a vontade de Deus, o reino de Deus, para onde você mora, para o seu bairro, para o seu trabalho, para os seus amigos, gente. Aí vem o segundo ponto que eu quero te ensinar, colocando-se no lugar do necessitado. Fala comigo, colocar-se no lugar do necessitado. Quando entendemos a vontade específica de Deus para os nossos tempos, para a nossa geração, Daniel, o que ele fez? Ele pôs-se a orar, numa atitude de completo quebrantamento. Ele jejuou, ele vestiu-se de humildade, as cinzas na cabeça, o pano de saco, ele pranteou, chorou e, acima de tudo, confessou pecados diante do Senhor. Se queremos um avivamento, gente, temos que confessar pecados. Às vezes pecados que nós não cometemos, mas os nossos parentes, a nossa família cometeu, a nossa cidade, as pessoas da nossa cidade cometeram. Nós podemos entrar na brecha, nós podemos interceder em favor de outros. Amém? Pelos pecados dos nossos familiares, pelos pecados dos habitantes dessa cidade, pelos pecados dos nossos compatriotas. Como fez Daniel, confessou pecados diante do Senhor. Se você ler Daniel 9, de 4 a 19, verá que esse homem, embora tendo uma vida santa, colocou-se no lugar do povo, confessou os pecados da nação, como se fossem seus próprios pecados. Olha que coisa linda. Como se fosse os seus próprios pecados. Uma coisa que eu acho lindo na vida de Jó é que Jó oferecia sacrifícios, orava a Deus, holocausto diante do Senhor em favor dos seus filhos, que viviam em banquetes, em festas e tal. Então ele falava, eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios, orações diante do Senhor, porque vai que um dos meus filhos ali fez alguma coisa errada. Você está me entendendo? E a Bíblia diz que Jó era um homem justo diante de Deus. O diabo queria acabar com esse homem, mas Deus não permitiu tocar na sua vida. Deus permitiu que algumas coisas ruins acontecessem. Nós conhecemos a história de Jó. Um homem que sofreu terrivelmente, mesmo sendo justo e íntegro diante de Deus. A história de Jó nos revela que pessoas boas também sofrem. Pessoas boas também acontecem coisas ruins. Sim. Mas ele permaneceu em aliança com Deus, perseverante com a sua fé. E o final da sua vida foi muito mais abençoado do que ele era lá no começo da sua história. Amém?
Quem quer terminar bem aí? Dá um glória a Deus. Será que temos orado? Será que temos confessado? Será que temos tido uma vida santa? Será que temos nos colocado no lugar do povo? Temos confessado pecados da nossa nação? Por isso Deus o ouve e envia a resposta da sua súplica. Logo em seguida, o povo de Deus é liberado. Primeira leva veio com Zorobabel. Segunda leva veio com Esdras, o escriba, que restaurou o templo de Jerusalém. E a terceira leva veio com Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, que voltou para sua terra e em 52 dias reparou os muros da terra santa. Os portões haviam sido queimados, os muros todos detonados e depredados, mas Deus, com a sua graça, usou esses 3 grandes líderes para restaurar aqueles que vieram nas 3 levas do cativeiro de volta para a terra de Jerusalém. Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, Deus ouve e responde à súplica do seu povo. Em terceiro e último lugar, o intercessor é também um guerreiro. Fala comigo, o intercessor é também um guerreiro. A guerra espiritual, nós vamos estudar com detalhes aqui, vamos falar mais sobre isso, é outro campo de ação do intercessor. Enquanto Daniel orava e jejuava, houve resistência de principados malignos. A Bíblia chama do príncipe da Pérsia. Principados malignos nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Se não fosse a perseverança daquele homem em súplica, em oração e intercessão diante do Senhor, a resposta enviada do céu teria sido detida pelos poderosos demônios daquela região. Como, porém, Daniel perseverou em orar e jejuar, anjos de Deus foram acionados e a resposta de Deus chegou após muita batalha espiritual. Foram 21 dias de oração, de jejum, de quebrantamento diante do Senhor. Será que você seria capaz de ficar 21 dias orando até que a bênção viesse sobre você, a tua casa? Até que Deus enviasse anjos do céu para que determinada coisa aconteça? 21 dias, gente, de oração, de propósito, de jejum. Não sabemos se foi 21 dias direto de jejum, talvez. Ou então o jejum hebraico, que é de 24 em 24, em 24, em 24, durante 21 dias. Orando a Deus, suplicando a Deus. O que aconteceu? O príncipe da Pérsia, que era uma potestade, um demonião, estava bloqueando, impedindo que as orações de Daniel chegassem ao trono de Deus. Lembrando que Jesus não havia morrido na cruz, o sangue de Jesus ainda não nos dava acesso direto ao trono da graça, como diz Hebreus 4. Então as coisas eram muito mais penosas antes de Jesus, sim ou não? Mas Daniel não desistiu, ele ficou 21 dias jejuando, orando, intercedendo, clamando ao Senhor, até que o anjo Miguel, o arcanjo, provavelmente o mais poderoso de Deus, veio a seu favor, expulsou aquela potestade e fez com que as orações de Daniel chegassem e que a resposta descesse dos céus sobre a terra. Amém? Fala comigo, a oração é poderosa para efetivar anjos. Sabia disso? A oração ativa anjos. Hebreus 1:12 diz que os anjos do Senhor são labaredas de fogo, ministros de Deus, em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você tem anjos de Deus que podem trabalhar a seu favor. Mas para isso você precisa ser como Daniel, um homem ou uma mulher de oração e intercessão. Que não desiste, que persevera, que batalha espiritualmente até que anjos foram acionados e a resposta de Deus chegasse até Daniel. Há muitas ocasiões em que espíritos malignos dominam vidas, dominam famílias, dominam cidades, dominam nações, mas Deus tem o poder de fazê-los cair. Mas espera a ação de intercessores, homens e mulheres de oração. Muitas vezes esta ação implicará em perseverança no jejum, na oração, até que o bloqueio satânico seja vencido
e a bênção de Deus alcance os homens. Amém? Se você puder, irmão, vem estar conosco. Toda terça-feira, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, estamos aqui de joelho dobrado, orando, intercedendo sobre as diversas áreas da nossa cidade, da nossa região, em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, da igreja, da liderança, das diversas áreas, diversos ministérios, diversas necessidades da sociedade. Estamos aqui orando, estamos aqui clamando, estamos intercedendo a seu favor. E se você tiver disponibilidade, vem estar conosco. Amém, irmãos? Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja alguém capaz de fechar os céus e abrir os céus, para que haja chuva abundante de bênçãos de Deus na vida das pessoas. Amém? Seja alguém que quando você falar, Deus vai enviar um anjo para fazer aquilo que você está falando. Porque você tem conexão com o alto, você tem acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho de Jesus. Então, quais foram os 3 princípios que aprendemos na vida de Daniel? Alguém que discerniu a hora de Deus agir. Depois de 70 anos de cativeiro, primeiro lugar, fala comigo, eu preciso concordar com a vontade de Deus. Segundo lugar, fala comigo, eu preciso me colocar no lugar do necessitado. Isso é ser um sacerdote, um mediador, um intercessor diante das pessoas. E em terceiro lugar, fala comigo, o intercessor também é um guerreiro espiritual. Amém? Quem quer ser um guerreiro espiritual? E dá um glória a Deus. Quem vai se colocar no lugar do necessitado em oração? Dá um glória a Deus. E quem vai estar em conexão e atrair a vontade de Deus através da sua oração? Dá um aleluia. Então coloque-se de pé na presença de Deus. Tenho certeza que você aprendeu coisas valiosas, coisas preciosas. E com a graça de Deus, estamos tratando vários cultos desse assunto. Quarta-feira vamos continuar, nós vamos aprender sobre intercedendo com o Espírito Santo. E vamos aprender sobre as recompensas de um intercessor. O que um intercessor ganha da parte de Deus? Quais são os benefícios de sermos um intercessor? Como é que nós intercedemos com auxílio, com a ajuda do Espírito Santo? É isso que nós vamos aprender junto na quarta-feira, no culto da fé. Vem estar conosco em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Queria chamar o pessoal da Santa Ceia para já se posicionar aqui na frente. Eu quero te dar um tempo para que você ore diante do Senhor. Para que você clame a Deus pelos seus pecados, como nós aprendemos aqui, como fez Daniel. Às vezes não é seus pecados, mas dos seus familiares, da sua família. Às vezes é os pecados das pessoas da cidade, algo que Deus colocar no teu coração, em favor de outras pessoas. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Eu quero, antes de participarmos da Santa Ceia, que nós tenhamos um momento de intercessão, de clamor, de súplica diante do Senhor. Fala com Deus, fala com o Senhor agora. Abra o teu coração na presença de Deus. Aleluia. Te louvamos, Senhor, aqui neste lugar. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade sejam dadas a Ti. Enquanto você ora, nós vamos cantar um pedacinho da canção.